Questão número 11. Então, para essa questão, a gente tem que colocar a frase no caderno. Então, vamos lá. Então, vamos lá, colocar aqui. Frase 1. Vera viajou. Nem Camila, nem Camille, e nem Carla foram ao casamento. Nem Camille, nem Carla foram ao casamento. Essa frase nos dá uma ideia que foi simultâneo. Então, a gente usa a conjunção e. Então, aqui ficou Camille não foi e Carla não foi. Foi ao casamento. Entendeu? As duas não foram ao mesmo tempo. Isso que é a ideia da conjunção e. A outra frase. Se Carla não foi ao casamento, então Carla não foi. Vanderleia viajou. Então se Vanderleia viajou, se Vanderleia viajou, o navio afundou. São 4. O navio não afundou. Então, a gente tem essas 4 frases. A gente tem essas 4 frases aqui. A gente vai começar pela frase que ela não tem conectivo e que ela é a frase absoluta, que ela é a verdade absoluta. Então, a verdade absoluta aqui é a número 4. O navio não afundou. A gente tem 100% de certeza que o navio não afundou. Então, a gente sabe que isso aqui é verdade. Questões desse tipo sempre vai ter uma verdade absoluta. E você vai sempre começar por ela. Outra coisa é que essa questão ela pede conclusão. Uma questão que pede conclusão, os seus argumentos sempre vão ser verdadeiros. Como é nesse caso daqui. Ela deu 4 argumentos. Na verdade, 3 argumentos e uma verdade absoluta. Então, esses 3 argumentos, eles sempre vão ser verdadeiros. Sempre. Sempre verdadeiro. Então, a gente sabe que o resultado dessas frases, elas vão ser sempre verdadeiro. Se a gente sabe o resultado delas, a gente tem que assim procurar saber esses 2 lados dela.
Então, se o navio não afundou, é verdadeiro? O navio afundou é falso, porque o navio não afundou é verdadeiro. Então, nessa número 3, nós temos alguma coisa, então, essa aqui é falso, igual verdadeiro. Essa conjunção aqui, você tem que saber a tabela verdade dela, a decorada, que é qual? A tabela verdade é essa. Ela só é falsa quando você promete e não cumpre. Falso. Se você prometeu, cumpriu, verdadeiro. Se você não prometeu, então é verdadeiro, que você não prometeu nada. Isso aqui é uma boa técnica para você decorar a tabela verdade. Prometeu, não cumpriu, falso. Prometeu, cumpriu, verdadeiro. E não prometeu nada, então é verdadeiro, porque você não prometeu nada. Pronto, então aqui, qual é a tabela verdade daqui, ó? Se for falso, aqui, só pode ser essa. Falso e o resultado verdadeiro. Falso verdadeiro, ó, só tem essa. Então, esse outro lado vai ter que ser falso. Obrigatório ser falso. Porque se ele fosse verdadeiro, daria falso. Porque olha aqui, verdadeiro, falso, dá falso. Então, essa questão 3, ela não pode ser falsa. Porque, como eu falei antes, todos os argumentos sempre vão ser verdadeiros em todas as questões desse tipo, em que ele dá a verdade absoluta. Todos os argumentos vão ser verdadeiros. Então não pode ser verdadeiro aqui, porque verdadeiro, falso dá falso. E o argumento é sempre verdadeiro, então tem que ser falso, obrigatório falso. Então, se a gente sabe que aqui é falso e aqui é falso também, então a gente pode concluir que uma coisa que a Wanderleia não viajou. Porque, olha só a questão 3. A gente sabe que o navio não afundou, então é falso. Aqui é falso também. Então, Wanderleia viajou é falso. É uma proposição falsa. Então, ela não viajou. A verdade é que ela não viajou. Se ela não viajou aqui, então aqui é falso. Então, a 2, ó, a gente tem o quê? Falso, verdadeiro, porque ela não viajou. Então, Wanderleia viajou é falso. E o resultado é sempre verdadeiro. Então, na tabela verdade, o único caso que ele vai dar verdadeiro e que ele assim termina com falso é esse assim primeiro sendo falso. Então vai ser falso aqui. Por quê? Falso, falso, verdadeiro. Se fosse verdadeiro, daria problema, porque não pode ser falso. O argumento não pode ser falso.
porque a conclusão ela é verdadeira. Então, o argumento tem que ser verdadeiro. Então, nessa número 2 sendo falso aqui, a gente vê que Carla foi ao casamento. Isso aqui é falso. Aqui, Carla não foi, é falso, porque ela foi ao casamento. Se aqui é falso, numa conjunção e, vou colocar a tabela verdade do e aqui, também a gente tem que decorar essas duas tabelas verdade. Esse e só é verdadeiro só quando é verdadeiro. Mas aqui a gente sabe que ela não foi ao casamento. É falso. Então, a gente pode estar em um desses. Ou a Camille não foi, pode ser verdadeiro, ou a Camille pode ser falso. Não, que ela foi. Mas só que, olha só, a resposta ela dá a mesma. Então a gente não pode afirmar nada. A gente não tem como saber se ela foi ou se ela não foi. Porque se ela foi, vai dar falso. Se ela não foi, vai dar falso. Então a gente não pode saber. Diferente daqui, que aqui, se for verdadeiro, dá falso, ó. Eles são diferentes. Por isso que aqui a gente tem como afirmar 100%. E aqui não. Então, a gente abstrai e isso tudo vai ser falso. Porque aqui tanto faz ser verdadeiro ou falso. Não importa que, sendo verdadeiro, o resultado dessa frase daqui, ela vai ser falsa. Sendo falso, o resultado vai ser falso. Então, tanto faz. A gente não pode afirmar nada. Então, se esse resultado daqui todo falso, a questão 1 caiu no mesmo das outras. Ó. Falso, o resultado verdadeiro. Então, se esse todo é falso, aqui pode ser o quê? Olhando por aqui só pode ser falso, porque falso dá verdadeiro. Se fosse verdadeiro, daria falso, que não pode. Então é falso. Então falso dá verdadeiro. Então Vera não viajou. Pronto. Agora a gente já tem todas as frases descobertas. Então vamos para a resposta. Lá, Vera não viajou. Vera não viajou, verdade. E Carla não foi ao casamento. Carla foi ao casamento. Então essa letra A está errada. Camille e Carla não foram ao casamento. Carla foi ao casamento. Então está errado. Carla não foi ao casamento. Errado. Vera e Vanderleia não viajaram. Vera não viajou e Vanderleia não viajou. Então a letra é letra E. Nenhuma das duas viajaram.